Bom, vamos começar? Então, se você não me conhece, meu nome é Thiago e eu comecei esse canal para falar de propósito, para falar de realização na vida, para falar de como viver seu propósito. E eu escolhi esse canal para falar disso, eu comecei esse canal para falar disso, porque simplesmente eu não acho que tem alguma coisa na vida que dê mais realização do que você viver o seu propósito, do que você ter uma vida alinhada com o que você acredita, com o que você pensa, com o que tem mais valor para você. Então eu estou fazendo lives todas as terças e quintas e quem tiver interesse em escutar um pouco desse assunto, trocar uma ideia aí, a gente vai sempre terça e quinta fazer essas lives. Então, o que eu separei para hoje? Eu coloquei no título da live de hoje o seguinte título: Não cometa esse erro se você quer ter realização na vida. E para começar a falar disso daí, vamos contar uma história interessante, que é a história do fim de semana. Não sei se vocês já ouviram essa história, mas é uma reflexão interessante. É a história de como foi criado o final de semana. Então, se você nunca ouviu falar, não conhece em que situação começou toda essa história, né, de 5 dias de trabalho e 2 do final de semana, a história das semanas ela vem desde muito tempo, né? A gente já separa a semana nesses 7 dias há muito tempo, se não me engano, vai antes de Cristo, na ideia lá, na idade lá da Roma Antiga e tal, do Império Romano. Então, desde lá já tem essa história da semana. É, Mas para falar de semana e de final de semana, vamos primeiro fazer uma pergunta. Se você tivesse que separar entre dia de semana e final de semana, e um deles fosse triste, dolorido e com ônus pesado, com peso, né? E o outro dele fosse feliz, prazeroso e com um bônus, qual seria qual? Eu acho que não tem ninguém que não vai responder que, naturalmente, segunda a sexta é o doloroso, é o ônus, é o triste, e sábado e domingo é o feliz, é o prazeroso, é o bônus. E é curioso porque essa separação entre final de semana e dia de semana, ela começou tem mais ou menos 100 anos que houve essa separação propriamente dita. E isso, na verdade, foi consequência da Revolução Industrial. Por quê? Porque os meios de produção se desenvolveram, teve aquele boom de indústrias e de produção em massa e de escala e de tudo mais. E nessa história toda, era preciso ter uma organização nisso tudo. Era preciso ter uma ordem e uma forma de funcionamento onde as coisas iriam funcionar, as coisas iriam acontecer da forma certa. E convencionou-se que 5 dias de segunda a sexta seriam os dias de trabalho e os outros 2 seriam os dias de descanso. Mas é engraçado entender até de onde vem a palavra trabalho. A palavra trabalho, ela vem de uma palavra que a origem dela, a palavra original chama tripalium. Tripalium, como se fosse 3 paus, um aqui, um aqui e um aqui. E quais 3 paus que eram esses? Esses 3 paus, que significa tripalium, eles eram nada mais do que um instrumento de tortura que os senhores que tinham escravos, e eu acho, não sei até se usavam isso com criminosos ou coisa do tipo, aquela figura, não sei se vocês já viram em algum lugar, onde tem um poste central, um pau atravessado de um lado e outro do outro, e aí o cara era amarrado ali como se fosse numa cruz, e ali ele era chicoteado, ele era torturado de todas as formas. Então, olha só, como que está enraizado na palavra trabalho essa questão negativa, essa questão de ser uma carga, de ser uma coisa ruim, uma coisa que a gente torce para acabar logo para chegar na parte boa, que é naturalmente o final de semana. Então, o trabalho
literalmente, ele vem de tortura. Ele vem de uma coisa ruim, ele vem de uma coisa que a gente quer evitar a todo custo, ele vem de uma coisa que a gente não quer fazer. Então, como viver uma vida onde a gente está 5 dias por semana sendo torturado e para esperar chegar os 2 dias que vão fazer valer a pena os primeiros 5 dias? Então essa é a grande pergunta que eu tenho para trazer hoje, né? Como fazer isso? E junto com isso, tem um efeito colateral ainda dessa questão do trabalho, da tortura, do torcer para o final de semana, do sextou, nessa coisa toda. Que o efeito colateral disso é uma coisa que um cara muito interessante, que é um comediante, chama Murilo Gun, ele é de Recife, ele chamou isso da síndrome da vinheta do Fantástico. E isso é muito engraçado porque eu sempre percebi que eu tinha essa síndrome e eu acho que todo mundo, em algum grau, mas é uma coisa que você tem ali com você e você não fala para os outros, mas eu acho que todo mundo pensa a mesma coisa. Que é aquela hora no domingo que toca a vinheta do Fantástico, que o Fantástico tá acabando, aí você fala assim, putz, amanhã é segunda. E aí já começa aquele negócio, você começa a pensar nos seus problemas, você começa a ficar preocupado, você começa a ficar inquieto, pensando no que você vai ter que fazer, que você vai ter um tanto de problema para resolver. Ou seja, a tortura vai começar. Então ele chamou isso da síndrome da vinheta do Fantástico. Então, existe um consenso, né? Eu tenho certeza que falando isso agora, dessa síndrome da vinheta do Fantástico, muita gente se identifica. Mas é engraçado porque existe um consenso que a segunda-feira é ruim por definição. É até errado você chegar, você gostar da segunda-feira como se fosse uma coisa errada. Se você trabalha numa empresa ou em algum lugar e se você vê uma pessoa segunda-feira que chega toda empolgada, toda cheia de energia, toda alegre e tudo mais, você vai olhar para essa pessoa e falar, cara, o que tem de errado com essa pessoa? Porque a regra é segunda-feira é o pior dia da semana e vamos torcer para passar logo, é o máximo que a gente pode fazer. Então, o que eu acho que é um grande problema, e eu já estou aqui chegando no ponto principal relacionado ao título, né? O erro que a gente não pode cometer se a gente quer ter realização na vida, eu acho que o grande problema é a gente achar que é normal a gente não gostar da vida que a gente tem. A gente achar que é normal a gente torcer para passar a segunda a sexta. A gente torcer para passar logo, para chegar logo no sábado. A gente trabalhar nesse modo 5x2, né? 5 dias de tortura para 2 dias de felicidade. 5 dias de tristeza, de coisas ruins para 2 dias de coisa boa. Eu acho que o que a gente deveria mirar na vida, já que a gente só tem uma vida e a gente tem que fazer ela valer a pena, mirar numa vida 7x7, ou seja, por que não fazer todos os dias uma coisa que faz sentido, uma coisa que é legal, uma coisa que traz a sua energia para fora, que você gosta, que você se sente envolvido no resultado, envolvido no processo, que você acha que você faz alguma diferença? Por que não viver essa realidade do 7x7 e não o 5x2, né? Então, a vida é só uma e o erro que eu mais vi na minha vida de empregado, de mundo corporativo e tudo mais, é esse conformismo. Conformismo de falar assim, cara, a vida ela é triste mesmo, a gente trabalha, a gente sofre 5 dias para gostar de 2, e é assim que é, e todo mundo faz isso e tal. E eu tenho uma teoria de que é possível ser diferente. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro hoje. Abrir a mente para a possibilidade de talvez para abrir assim uma greta, para que se acenda uma luz no fim do túnel que talvez não seja necessário, não seja mandatório que seja assim. E acho que esse é o primeiro passo.
Que mais? Então, o primeiro ponto é se questionar, né? Não simplesmente aceitar porque todo mundo aceita, porque eu acho que a vida a gente só tem uma e a gente tem que fazer o máximo que a gente pode e que a gente tem a capacidade de fazer com ela. E acho que a realização ela vem quando a gente começa a fazer esse tipo de reflexão, esse tipo de, de caminhada em direção à realização, em direção à felicidade, em direção a uma vida que a jornada ela te acende muito mais do que ela te desgasta. A jornada ela te acorda, ela te faz querer ser melhor muito mais do que ela te deixa para baixo e ela tira a sua energia e ela te faz você desistir mais rápido. É lógico que também não vai ser tudo as mil maravilhas, né? Então, acho que quando a gente fala esse tipo de discurso, todo mundo fala, beleza, muito bonito falar e tal, mas na realidade funciona diferente. Na vida, no mundo real não é assim que é e tudo mais. É lógico que não é que tudo vai ser perfeito, mas o ponto base aqui é que, na média, a gente tem que tentar, pelo menos, viver uma vida onde tenha mais positivo que negativo. Né? A ideia é que a gente tenha uma vida que faça sentido. Uma vida de 5 dias sofrendo para 2 dias feliz não faz sentido, pelo menos no meu entendimento. Onde você torce para passar 2/3 do tempo para chegar num terço que ficou sobrando. Então, na média, a soma dos positivos tem que ser maior que a soma dos negativos. Só que para falar disso, a gente tem que tocar num assunto que é muito legal também, que é motivação. O que eu tenho para falar hoje de motivação? Normalmente a gente enxerga motivação como uma coisa assim, a equipe está desmotivada, vamos dar um choque de motivação, vamos dar um gás no pessoal, vamos fazer uma palestra motivacional, vamos ver alguma coisa para dar um boom aí no ânimo, na energia do pessoal e tal. Eu acho que isso são coisas que podem ser feitas? Podem, mas elas são coisas que são um paliativo, são uma coisa que não tem um resultado duradouro, não tem um resultado que se segura, que é consistente. Por quê? Porque eu acho que motivação ela é relativa, ela depende de motivar quem a fazer o quê. Então, quando você motiva alguém para fazer algo, você tem que entender primeiro quem que você está motivando para entender, motivar aquela pessoa a quê, né? E até na etimologia da palavra, motivação é bem interessante dar uma olhada nisso, porque motivação é o motivo que gera a ação, né? Então, qual é o motivo que faz você agir? Então, esse ponto é interessante. O que faz você se mobilizar o suficiente para você ter uma ação, para você colocar energia em alguma coisa e fazer alguma coisa acontecer? Essa reflexão é muito interessante. Eu acho que quando a gente entende a razão, o motivo pelo qual a gente faz alguma coisa, e não simplesmente faz porque falaram para fazer, isso faz toda a diferença, isso muda tudo. Porque é uma coisa interna e não uma coisa externa. Eu já falei uma outra vez sobre motivação intrínseca e extrínseca, talvez um dia eu faça um vídeo só sobre isso também. Mas existe uma grande diferença de uma motivação de dentro para fora e uma motivação de fora para dentro. E uma outra coisa que se relaciona com isso, e a gente chega agora no próximo ponto aqui do vídeo de hoje, sobre esse ciclo de fora para dentro e de dentro para fora. Tem um cara que ele chama Simon Sinek, ele ficou famoso lá em 2009, 2010, quando ele fez um vídeo, né, aquelas TED Talks, TEDx, que o pessoal assiste muito no YouTube e tal, e ele fez um vídeo sobre justamente isso, sobre a diferença do fora para dentro e do dentro para fora, quando a gente fala de pessoas que são pessoas referências, pessoas que influenciam o mundo
pessoas que são líderes no que elas fazem, como também empresas, como também companhias e organizações. E ele fala justamente de motivação. O que ele estudou? Ele tem um livro que chama Comece com o Porquê, e é disso que eu vou falar hoje. Então, qual que foi o trabalho que o Simon fez? Ele fez um estudo onde ele estudou muitas empresas e organizações e ele começou a entender. E ele sacou que muitas pessoas pensam no que elas fazem, ou seja, no que fazer, algumas pensam como ela faz, mas poucas chegam a pensar no porquê ela faz. E, segundo ele, o potencial está no porquê. Tudo começa no porquê. A gente acha que a gente sabe a gente acha que a gente sabe por que a gente faz as coisas, mas na verdade a gente pode estar meio perdido no meio do caminho, e ele explora isso. O que ele fala? Ele pega, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Apple, e aí ele pega lá e coloca lá no quadro. A Apple, ela vende muito, ela é uma das empresas líderes no mundo, principalmente no setor de tecnologia. Ela é muito inovadora e vamos olhar um pouco para esse exemplo que ele dá. Ele fala que do lado de fora é uma empresa que faz eletrônicos. Muitas empresas fazem eletrônicos, fazem tocador de MP3, fazem celular, muitas empresas fazem. Mas se a gente olhar bem, o que diferencia eles? Porque, por exemplo, no mercado de eletrônicos, todas as empresas têm muito dinheiro. A Dell, por exemplo, faz computador também, faz bons computadores, a IBM faz computador. E essas grandes empresas, elas têm acesso aos melhores profissionais, elas têm acesso às melhores empresas às melhores agências de publicidade, aos melhores consultores, aos melhores talentos. Só que quando a gente olha a Apple, se não me engano, a Apple é a empresa mais valiosa do mundo. É a empresa que o iPhone, se não me engano, é o produto no mundo que mais vende em faturamento. O bem de consumo que mais vende. Então, como que esses caras conseguem fazer isso? Alguma coisa diferente eles estão fazendo. E é sobre isso que esse cara começou a prestar atenção. Então, ao mesmo tempo que ele olhava para a Apple, ele olhava também em outros casos. Nos Estados Unidos, né, eles falam dos irmãos Wright, que inventaram um avião para eles, né? E aí ele fala, os irmãos Wright, eles faziam bicicleta, pra você ter uma ideia. Ou seja, eles não tinham o melhor time do mundo para descobrir uma forma de fazer um avião voar. Tinha muita gente com muito dinheiro naquela época investindo nisso e tentando desenvolver isso. Então, existe um fator a mais, existe um ingrediente ali que não é muito óbvio, e é exatamente sobre isso que ele veio falar, desse porquê e dessa diferença da comunicação feita de dentro para fora comparado com de fora para dentro. E ele fala que ele identificou um padrão nessas empresas, nesses líderes mais inspiradores, e curiosamente a diferença do líder para o outro é que ele faz exatamente o contrário do que o outro faz. E ele colocou isso numa simples ideia, onde ele explica por que umas empresas conseguem inspirar e outras não conseguem inspirar. E quando você inspira, você consegue vender mais, você consegue ser mais persuasivo, porque você tem um poder de persuasão maior. Então vamos lá. Ele falou, todas as empresas sabem o que elas fazem. E aí ele desenha, né, 3 círculos. Então o de fora é o porquê. Desculpa, o de fora é o que. Então todas as empresas elas sabem o que elas fazem. 100% sabem. Então se for lá em qualquer empresa de computador, vai falar o que você faz. Ela fala, eu faço um laptop, eu faço um notebook, eu faço um produto que é assim. Algumas empresas sabem como elas fazem, que é um negócio mais detalhado, mais objetivo, que é uma coisa mais prática. Como você faz aquilo. Mas muitas poucas empresas sabem o porquê elas fazem. E quando ele fala porquê, ele quer dizer, ele fala de propósito, ele fala de causa, ele fala no que aquela empresa acredita,
no que está por trás de toda a estratégia daquela empresa de fazer aquele produto partir desde do conceito até o produto final na prateleira, até o problema que aquele produto vai resolver para o consumidor. Então ele fala, normalmente pensamos e agimos e comunicamos de fora para dentro. Mas os líderes e as organizações, eles falam que mais inspiram, que mais têm impacto positivo no mundo, eles fazem exatamente o contrário, eles comunicam de dentro para fora. Então ele volta aqui no exemplo da Apple. Então vamos lá, vamos pegar a Apple no exemplo de fora para dentro. Então ele coloca, na Apple de fora para dentro, vamos ver como funciona. Ela faz ótimos computadores, o quê? Como? Ela faz computadores que tem um design bonito, é fácil e simples de usar. Quer comprar? Então, ele vem de fora para dentro. Primeiro, o que ela faz e depois, como. Como ela organiza para aquele computador, o que ela prioriza naquilo, o que ela está focando e tal. Então, ela faz bonitos computadores que são fáceis e simples de usar e te pergunta, quer comprar? Só que, na verdade, isso ele está dando um exemplo, mas ela não faz isso. E ele fala, a maioria das pessoas faz assim, a maioria das pessoas tem essa estratégia. Ela fala o que ela fala como ela faz e ela espera alguma resposta daquilo. Ela espera que as pessoas falem, então tá, então eu quero comprar. Isso vale para carro, isso vale para geladeira, isso vale para qualquer coisa. Agora, na teoria dele, como a Apple realmente se comunica? Então, ele colocou da seguinte forma, ele colocou na seguinte frase, começando pelo porquê, Em tudo que fazemos, nós desafiamos o status quo, acreditamos em pensar diferente. Esse foi o porquê. Como? O jeito que fazemos isso é fazendo produtos perfeitamente desenhados, simples e fácil de usar. Como? E o quê? O que resulta em ótimos computadores. Então vamos lá, de novo. Por quê? Em tudo que fazemos, nós desafiamos o status quo, acreditamos sempre em pensar diferente. O jeito que fazemos isso é fazendo produtos perfeitamente desenhados, simples e fácil de usar, o que resulta em ótimos computadores. Quer comprar um? Então ele mostra através dessa organização na ordem e de onde parte a comunicação, a diferença que faz uma comunicação de dentro para fora versus uma comunicação de fora para dentro. Então, esse segundo exemplo, ele começa justamente pelo porquê. Por quê? Porque o porquê? Porque o porquê é a coisa mais central que existe. É o centro, é a essência da empresa, a essência da pessoa, é a essência do trabalho que ela está oferecendo. Então, qual que é o ponto que se conecta com isso aqui que é muito interessante? As pessoas, elas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz o que você faz. E isso faz toda a diferença. Então, a meta que ele fala não é você fazer o negócio, você vender para quem precisa do que você tem. A meta é você fazer o negócio com quem acredita no que você acredita. Por quê? Porque a conexão ela é muito mais poderosa. Quando você tem uma conexão, você vai muito mais fundo, né? Em qualquer tipo de conexão. Se você, por exemplo, eu estava na Tailândia lá, eu decidi que eu ia viver meu propósito, fiz minhas contas lá, fiz meu planejamento e eu cheguei lá depois de muito pensar, depois eu falei já em outros vídeos, né, que eu pensava, eu entrava no ônibus todo dia indo para o trabalho e pensava, cara, será que eu estou fazendo a coisa certa com a minha vida e tal? Será que isso é o melhor que eu posso fazer? Será que essa é a melhor estratégia? Será que eu estou indo no caminho certo e tudo mais? Eu fiquei um ano para tomar essa decisão. Pensando todo dia no caminho do trabalho, se era aquilo que eu devia fazer ou não, e fazendo minhas continhas e levando a vida e resolvendo meus problemas. Então, quando eu chego lá, eu estou num lugar onde tem muita gente fazendo isso e gente que deu outros jeitos, tem gente que é nômade digital, tem gente que faz consultoria por internet, tem gente que ganhou muito dinheiro com Bitcoin, aí aposentou e foi lá estudar espiritualidade, uns negócios que achava legal. Mas quando a gente está lá e a gente encontra esse tipo de gente,
A conexão ela é muito grande. Por quê? Porque todo mundo lá tem o mesmo porquê. Todo mundo lá sabe a dificuldade que é você ir contra o que a sociedade inteira está falando, que é o caminho que a gente devia seguir na vida, né? Que é pegar e ter um emprego e ser promovido e se aposentar. E você ir contra a maré é muito difícil. Então, quando você está apostando ali na sua vida, botando todas as suas fichas na sua felicidade de tomar uma decisão que é muito difícil de ser tomada e você chega lá, todo mundo passou por isso, todo mundo tem uma conexão profundamente, internamente, muito, muito grande, porque todo mundo... E as histórias lá é sempre as mesmas, né? Ah, eu estava no meu emprego, assim, assado, não me sentia realizado e tal, vim buscar o que eu achava que realmente tinha o potencial de me entregar isso, eu vim buscar autoconhecimento e tudo mais. E a hora que o cara começa a falar, você lembra exatamente de todas as vezes que eu estava dentro do ônibus e eu pensava nessa decisão, eu estava ali passando aquilo pela minha cabeça. Eu vejo exatamente a pessoa no mesmo lugar que eu estava. Por quê? Porque a gente estava bem no nosso íntimo, a gente estava no mesmo lugar, naquele lugar de tomar uma decisão difícil, naquele lugar de se questionar, de saber, nossa, será que eu estou ficando doido? Será que é isso mesmo? Será que eu estou jogando tudo para o alto? Faz sentido? Será que vai ter volta? Será que essa é a melhor decisão e tal? Então, quando você tem um nível de conexão no porquê, ela é o nível de conexão mais consistente, seja para você conhecer uma pessoa que vai ser seu amigo, seja para você conhecer uma pessoa que você vai casar com ela, seja para você vender um produto qualquer que seja, né? Então, esse cara ele traz isso e ele linka exatamente, ele linka inclusive com uma questão até biológica. Olha só que interessante. Ele fala o seguinte: se você olhar o cérebro aquele corte, né, superficial que a gente vê aqueles exames de raio-x, onde você vê o cérebro de cima, esse mesmo conceito ele também é aplicável. Olha só que louco. A parte externa do cérebro, que é o neocórtex, que é a parte que foi desenvolvida por último, né, na questão evolutiva do ser humano, ela foi mais recentemente desenvolvida, ela é responsável pela parte analítica, pela parte racional, pela parte da linguagem. Agora, a parte do meio e a parte central, que é a outra parte, ela é responsável pelo sistema límbico. O que é o sistema límbico? Ele é responsável pelos sentimentos como confiança, lealdade, é responsável pela tomada de decisão e não tem a capacidade da linguagem. Então, olha só, quem toma a decisão é um negócio muito mais instintivo, é um negócio muito mais de sentimento, de confiança, de lealdade, do que racional, do que de linguagem, do que de analítico. Entendeu? Então, quando você fala o de fora para dentro, né, que é o que e o como, você tá conversando com quem? Com a parte externa, com o neocórtex, com o racional, com o analítico, com a linguagem. Mas quem toma a decisão é um negócio intuitivo, é um negócio que está lá no meio, é um negócio que está lá embrenhado lá no sistema límbico, que é quem toma a decisão, que envolve sentimentos, que envolve um negócio intuitivo, que envolve um negócio daquela sensação de estar fazendo a coisa certa ou não. Aquilo ali não é linguagem, aquilo ali não é racional, aquilo ali não é analítico. E ali está o porquê. Então, até na biologia existe essa relação do quanto mais profundo, mais significativo, e o porquê ele é muito profundo, ele está no meio daquilo ali, né? Então, a reflexão que ele traz, olha só que interessante. Como que você quer influenciar pessoas a tomar uma decisão e você quer ter conexão com elas se você está conversando com a parte errada do cérebro, né? Que é o racional, e quando quem toma a decisão está no porquê, em vez de estar no o quê, né? Então, como que a gente consegue ter impacto, né? É muito difícil, tem um desajuste aí, né? Então, por isso a importância do porquê, né? E ele fala também que a autenticidade ela tem um poder, porque ela cativa de determinada forma diferente. Então, quando você fala partindo do seu porquê, você transmite uma autenticidade, você transmite uma energia, você transmite uma coisa que é autêntica
que naturalmente as pessoas clicam. Você não está ali tentando convencer a pessoa que A mais B é bom por causa disso, disso, disso. Ela está comprando uma ideia, por quê? Porque ela está se conectando com o seu porquê. Porque ela enxerga a importância daquele mesmo porquê na vida dela, talvez. E vocês têm um ponto em comum. Agora, para que isso aconteça, para que essa autenticidade afloreça, você tem que ter o quê? Um porquê muito claro. Se você não tiver um porquê muito claro, você só fica no que e no como. E aí você para no meio do caminho. Se você tem que começar, né, tem o que, tem o como e tem o porquê. Se a melhor estratégia, né, a forma mais autêntica e mais produtiva, mais eficiente de você conectar com as pessoas é partindo do porquê, e você só tem o que e o como, fica difícil, né? Então, a importância de ter um porquê muito claro, ela é vital. E é sobre exatamente isso que o propósito entra na história. Porque o propósito, ele está diretamente relacionado ao seu porquê, né? E quando eu falo um propósito, né, um propósito de vida, uma coisa bem profunda, é sobre você ter uma consistência com você mesmo. Você ter uma consistência com a sua vida, de você... se você começa uma empresa em uma determinada área, você está 100% alinhado com aquilo ali, porque aquilo ali, aquela empresa é você. Então, a forma como você direciona aquilo ali é uma coisa tão íntima sua que aquilo ali é como se fosse uma extensão de você mesmo. Então, quando você está operando naquela consistência, partindo desse eu autêntico, você tem muito mais poder de persuasão, tem muito mais poder de influenciar e de contribuir, porque a pessoa com quem você está conectando, ela vai sentir isso, ela vai detectar isso com o porquê dela lá dentro dela, que é o sistema límbico, né? E quando ele fala disso, ele está falando de alinhamento de valores, ele está falando de uma coisa muito profunda, né? Por exemplo, se você é dono de uma empresa, a melhor contratação que tem não é do cara que está mais precisando do emprego. Infelizmente, né? A melhor contratação, ela é qual? A do cara que acredita exatamente nas mesmas coisas que você acredita como empresa, né? Como dono daquela empresa, como representante. É um alinhamento de valores, né? Então, uma empresa e o ideal é que o funcionário... Por isso que existe aquela história, né? Do funcionário, ele tem que pensar como dono. Todo dono de empresa, ele sonha num funcionário que pensa como dono. Mas para pensar como dono, ele tem que ter a mesma base de valores, ele tem que acreditar na missão da empresa, assim como o dono acredita. E aí essa conexão, ela vai ser muito mais profunda, porque ele não está ali simplesmente cumprindo ordens, ele está entendendo a mensagem que a empresa traz, ele está entendendo qual que é a proposta, qual o porquê daquela empresa existir, o que ela quer trazer de transformação na vida do cliente, e a partir dali está tomando as decisões. Então, se todo mundo tivesse acesso a esse funcionário, ia ser o melhor funcionário do mundo, porque ele pensa como dono, porque ele tem um alinhamento de porquê no mesmo nível do dono, né? E eu acho que é nesse ponto que o propósito e o sucesso se encontram. Quando a gente tem esse poder de estar no mundo operando do nosso porquê, aí é que o nosso maior potencial vai estar disponível para os resultados que a gente quiser gerar, para os clientes que a gente quiser atender, para a vida que a gente quiser viver, para os negócios que a gente quiser gerar em cima daquilo, porque ali tem autenticidade, ali tem uma coisa que realmente passa a verdade, é uma coisa que você não está ali simplesmente por um incentivo externo, você está ali porque você acredita. Né? E aí quando você acredita, como eu falei no vídeo de terça-feira, o vídeo que eu falei das 10.000 horas, cara, como que você vai botar 10.000 horas numa coisa que você não acredita? Né? 10.000 horas, eu falei lá, são 3 horas por semana, minto, são 20 horas por semana por 10 anos, 3 horas por dia. 3 horas por dia, 20 horas por semana durante 10 anos. Como, me fala, como que você coloca
esse nível de esforço numa coisa que você não acredita, né? Então, esse é o grande poder de realizar coisas no mundo que o porquê tem, que o propósito tem, que essa questão central, bem na nossa essência, tem de potencializar os nossos resultados. Muita gente pensa nesse negócio de propósito, de 10 mil horas, nossa, vai ser muito difícil, dá muito trabalho de achar o propósito, mas uma vez que você acha, cara, ninguém te segura, porque você está fazendo uma coisa que está 100% alinhado com você, você está fazendo uma coisa que faz sentido, que está conectado com a razão de você existir. Então, se não for isso, não for mais nada. Se não for isso, não vai ser mais nada, né? Como eu falei no outro vídeo lá que eu falo da única coisa, que fala do foco. Quando você... o propósito, ele devia ser a coisa que está na sua prioridade número 1 na vida. Se você achar uma coisa que é mais prioritária, que você já achou, essa nova coisa é a sua prioridade número 1 e ela vira o seu propósito. Então, uma coisa que está no seu nível, no seu degrau, primeiro degrau de prioridade, você vai conseguir colocar 10 mil horas nisso. Agora, primeiro a gente tem que achar. Por isso que eu coloco tanta importância nessa questão da gente buscar o nosso propósito, da gente colocar energia em cima disso, da gente não desistir de estar dando um passo cada dia em direção a ter essa clareza, a ter esse ponto definido, né? Essa questão muito arredondada de quem a gente é, o que é importante para a gente e aonde que a gente quer chegar. E qual o nosso porquê. Então, se eu tivesse que dar uma dica hoje para te ajudar aí a chegar um pouco mais perto de qual é o seu porquê, pensa aí até semana que vem, qual é a razão pela qual você está disposto a viver, né? Porque esse vai ser o seu porquê. Então, qual é o seu porquê, né? Então, com isso eu fecho aí o vídeo do dia de hoje e agradeço a todos que conectaram e até terça-feira, na próxima semana, na próxima live. Tá bom? Um abraço a todos e até mais. Valeu!